dia, feliz sábado. Como é bom nós estarmos aqui. Nesse momento você pode ficar em pé e nós vamos louvar o nosso Deus. Perdido foi que Cristo me encontrou, neste mundo vil, salvou-me no seu sangue, me lavou. Hoje sou feliz, hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou. Recebo forças que do céu me vêm. Sim, com Ele estou. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se negra noite assustar-me vem, sinto seu amor. As trevas tornam-se em luz também, meu Salvador. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis que estamos na Tua presença, ó Deus, para suplicar, Senhor, o perdão pelos nossos pecados, para suplicar a Ti, ó Deus, diante de Teu trono de graça e misericórdia, que acolha, Senhor, a cada um dos Teus adoradores nesta manhã, para que Te prestemos um culto de gratidão e louvor ao Teu santo e bom nome. Senhor nosso Deus, os cuidados dessa vida tomam, Senhor, parte das nossas preocupações, dos nossos pensamentos. Mas Te pedimos, ó Deus, que nos liberte das preocupações do dia a dia e que tenhamos, Senhor, uma mente aberta para receber a Tua palavra nesta manhã. Abençoa-nos, Te pedimos, Te agradecemos, em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém, Senhor. Provai e vede. História de hoje: fidelidade na provação. A minha mãe sempre teve um sonho, que depois do ensino médio,
eu pudesse estudar teologia para ser um pastor adventista. Com muito sacrifício, durante anos, economizou dinheiro para pagar a faculdade. Um dia ela me chamou para me mostrar o dinheiro e estava muito feliz com aquela bênção de Deus. Mas eu não queria ser um pastor. Falei com ela e lhe devolvi o dinheiro. A minha mãe ficou muito triste. Os meus pais eram adventistas e tinham uma pequena oficina de blusas e mantas de alpaca. Eles trabalhavam dia e noite na produção e vendiam na feira da cidade de La Paz. Mas o meu pai era resistente com alguns temas da igreja e não mudava de atitude. Sérgio, eu estou muito triste, porque Deus nos abençoou muito em nossa família, no trabalho, na igreja, temos tido muitos cargos. Deus nos abençoou muito, Sérgio. Joana, eu sei que estamos em falta, mas de repente temos tantas dívidas. Temos que pagar a educação de nossos filhos e pagar as dívidas e talvez mais para frente possamos cobrir os dízimos. Mas agora não posso, porque não sobra dinheiro. Falta para pagar. Eu não estava de acordo com a posição do meu marido e, por conta própria, levei os dízimos e as ofertas a Deus para a igreja. Um dia, nossa família estava na igreja louvando ao Senhor. Enquanto isso, os ladrões aproveitaram a oportunidade porque não havia ninguém na oficina. Derrubaram o portão e entraram na casa. Eles levaram todos os artesanatos, mantas, fios de alpaca, todo o estoque de lã e também as máquinas. Não sobrou nada. Quando chegamos da igreja, vimos que a casa havia sido invadida e que levaram tudo o que tínhamos. Depois do roubo, deixei o meu marido na casa junto com meus filhos e eu sozinha fui à igreja agradecer a Deus com um louvor. Era um golpe muito duro para a família. Os ladrões haviam levado toda a mercadoria que havia na oficina, inclusive a maquinaria. Como iríamos trabalhar? Eu agradeci a Deus pela certeza de que Ele estava falando comigo por meio de uma prova. Foi um dia de muita tristeza. Eu e meus 3 irmãos orávamos a Deus para que meus pais não ficassem tristes por esse incidente. Nossos filhos foram um apoio espiritual muito importante, porque nos confortaram e apoiaram para começar novamente. Com aquele dinheiro guardado para meus estudos de teologia, que os ladrões não levaram porque estava escondido, e algumas blusas que os ladrões também não viram, e uma máquina que estava em conserto numa oficina, meus pais começaram tudo de novo. Agora temos uma nova mentalidade. Nossa fé, ao invés de diminuir, aumentou. O meu pai mudou de atitude e pediu perdão a Deus pela falta de fé. E juntos fizemos um pacto com o Senhor de que nunca mais nos afastaríamos de seus caminhos e que confiaríamos plenamente em suas promessas. Nesta fábrica, temos muitas vendas. Inclusive, exportamos as blusas e mantas de alpaca para outros países. Os meus irmãos atualmente estudam na universidade. E eu consagrei minha vida e aceitei o chamado do Senhor. Eu hoje sou um pastor, pela graça de Deus e para a felicidade de minha mãe. Provai e vede. Como é bom estar na casa de Deus. Que hinos felizes cantamos, não? Obrigado à equipe de música liderado pelo Rony por ter escolhido tão belas músicas para cantarmos hoje. Parece que estamos num clima festivo, de alegria, entendendo que o nosso rumo é a Canaã celestial. Mas, enquanto estamos aqui, com os pés na terra, enfrentando os desafios do dia a dia,
precisamos continuar progredindo, caminhando. No meio desse caminho, existe aquele momento chave em que nós paramos e muitas vezes percebemos o quê? Que estamos perdidos. Quando você descobre que está perdido. Você já começou um caminho para uma direção nova, um lugar diferente, e você colocou lá no aplicativo mais atualizado, com seu 3G mais potente, e aí setou o aplicativo e foi. E começou a dirigir confiante, sem dúvida. Cada passo que o GPS, que o aplicativo dizia, você fazia. De repente, no meio do caminho, o caminho parou de ser asfaltado. E você começou a duvidar do aplicativo. Quando acabou o asfalto, mais alguns quilômetros, e acaba a estrada, começa a ficar impossível para o seu carro comum atravessar buracos tão grandes, pedras enormes, e você olha para o aplicativo, olha para o pouco conhecimento da região e descobre que está o quê? Perdido. Em julho aconteceu isso comigo. Eu estou descrevendo exatamente o que eu senti naquele momento. De noite, num lugar que eu não conhecia, no meio de uma estrada que parecia estar levando para o lugar errado. Perdido. E aí, o que fazer? Quando você percebe que os seus esforços, que tudo aquilo que você colocou, a sua atitude, o seu poder, ou tudo que você tem, e de repente, nada disso é suficiente. A busca pela felicidade humana parece impossível, porque cada vez que nós alcançamos algo que almejávamos, parece que continuamos com aquele vazio interior. Eu gostaria de apresentar uma cidade para vocês, que é protagonista na história que vamos estudar da Bíblia, uma história muito conhecida, daqui a pouco você vai compreender. Jericó. Jericó é uma cidade interessantíssima. É a cidade mais antiga que ainda existe, tem população vivendo, está ativa. Essa cidade em hebraico significa perfumada, porque essa cidade tinha ali algumas palmeiras e tinha uma planta que era chamada de bálsamo, uma região um pouco mais baixa do que o nível do mar, fazia com que a sua posição geográfica perto do rio podia, e não muito longe do mar, podia fazer com que plantações crescessem. Ela era famosa por ter um aroma muito agradável de bálsamo. Esse bálsamo foi vendido pelos romanos. A outra fama dessa cidade era de que, enfim, ela tinha roseiras magníficas. Imagina um lugar como esse, chamado pelos homens de a cidade das palmeiras, e é no feminino mesmo, não é do Palmeiras, e uma região divina, a mais farta na Palestina. Tudo isso combinado fez de Jericó um dos centros mais ricos de impostos. Acredita nisso? Isso não é novo. Essa ideia de que tem que tributar até o fim, até a pessoa não ter mais dinheiro, é antiga. E lá estava Jericó, uma cidade magnífica, mas cara para se viver, porque era tremendamente tributada. Isso não foi só pelos romanos, também pelos romanos, quando dominavam Jerusalém, mas todos os que dominaram essa terra. Lembra que Jericó foi a entrada do povo em Canaã, um dos maiores desafios, quando tinha um muro intransponível e Deus o derrubou de dentro para fora. Agora Jericó é o palco de outra cena. Nessa cena, nós encontraremos 7 reflexões que vão nos fazer perceber, primeiro, que estamos sim perdidos, mas depois, a solução e o caminho correto. Como mudar? Para que lado ir?
quando as coisas nas quais confiamos falham. Quando o meu poder financeiro não me trouxe felicidade. Quando a minha inteligência não me trouxe felicidade. Quando, enfim, até as minhas crenças parecem não estar de acordo, não me trazem a solução. E eu estou perdido. Que rumo? 7 reflexões, ideias, numa história simples e conhecida. Eu convido você a me acompanhar na sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 19. O personagem central dessa história que acontece nessa cidade linda é Zaqueu. As crianças que estão aqui hoje vão ter um momento também. Aliás, vários momentos. Então, durante o sermão, conforme a gente for contando a história, eu vou ser acompanhado de um desenho animado no telão para as crianças, tá? Então, a gente vai junto. Acho que os adultos vão gostar também, né? Que a gente gosta de ilustração. Primeiro vamos ler os versos 1 e 2 de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler todos os textos dessa breve história de apenas 10 versos. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos republicanos e rico. Ponto. Vamos ver um pouquinho da história. Aí estava Zaqueu, pode passar mais um. Aí estava Zaqueu, na Jericó. Ele era um homem conhecido por uma característica física. Ele não era tão alto quanto as outras pessoas. Ele era de baixa estatura. E lá estava este homem. Ele era o chefe dos que cobravam impostos. Mas ele tinha algo além disso. Além de cobrar os impostos e ser o cidadão mais rico de Jericó, ele normalmente olhava o tributo das pessoas e se elas deviam 2 moedinhas, ele tinha um problema, ele era ladrão. Em vez de pegar só 2 moedinhas de impostos, ele pegava 3, quem sabe 4. E esse Zaqueu criou inimizade, crianças e adultos, com toda uma cidade de Jericó. Esse era Zaqueu. O primeiro ponto da nossa conversa é: sem Cristo sofremos e nos sentimos incompletos por dentro. Zaqueu era rico, mas infeliz. Inevitavelmente ele era solitário, pois ele tinha escolhido um caminho que o exilou dos outros. Ele era odiado, desprezado. Sabe, tinham vários motivos pelos quais Zaqueu podia ser mal visto. Você podia escolher, ele não é uma pessoa agradável. Quem sabe o primeiro porque ele era o coletor de impostos, aliás, o chefe deles. E ninguém gosta de quem cobra os impostos. Mas esse imposto não era para o povo. Esse imposto era para os romanos, opressores. Então é pior ainda, ele trabalhava para o inimigo. Além de ser um coletor, ele roubava. E ninguém gosta de ladrão. E pior, alguém podia dizer: vamos prender Zaqueu. Acho que não vai dar. O governo romano o protege. Um homem riquíssimo, tinha tudo que o dinheiro podia dar. Ele era bem sucedido nos negócios, mas não tinha o essencial. Era odiado, amaldiçoado. Ele podia ser influente, ter muitos servos, muitos o obedeciam. Não ache que a população se revoltava contra ele todo o tempo, não. Ele era o chefe de boa parte daquelas pessoas, ele tinha funcionários. E na frente de Zaqueu, sim, Senhor, quem sabe alguns bajulavam Zaqueu, se faziam de amigos. Mas Zaqueu, no fundo, era um homem solitário, não tinha amigos algum. Ele podia ter todo o luxo que o mundo pode oferecer, mas ainda assim estava vazio e inseguro. Sabe, pode ser que nós tenhamos buscado em coisas deste mundo
nos completar. Mas ainda assim, parece que lá dentro, no nosso coração, estamos incompletos. Falo aqui para pessoas que, como eu, muitas vezes se sentem perdidos. A segunda reflexão, para descobrirmos quando estamos perdidos e o que fazer com isso, é: não podemos chegar ao nosso Deus por nosso próprio esforço. O que aprendemos quando descobrimos que estamos perdidos é que o que fazemos pela nossa própria força não é suficiente. Versos 3 e 4, me acompanhe. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Crianças, adultos, um dia Jesus chega à cidade. Zaqueu havia ouvido falar sobre um Jesus que aceitava, comia na casa de cobradores de impostos, era um amigo dos pecadores. E ele então começa a tentar enxergar Jesus, mas uma multidão estava entre ele e Jesus. E como eu disse, ele era como? Baixinho. A multidão, que já não gostava de Zaqueu, ficava impedindo o caminho, até meio que de propósito. Ele tentou de tudo. Pulava, se erguia, subia em coisas. Sei lá o que Zaqueu fez de tanto esforço para ver Jesus, mas nada deu certo. Até que finalmente ele visualizou uma árvore, um sicômoro. Ele é uma árvore que dá figos, uma figueira. E essa árvore estava logo à frente, mas perto o suficiente para escalá-la e lá de cima enxergar Jesus. E foi isso que ele fez mais que rapidamente. Correu até aquela árvore, subiu na árvore e de lá ficava tentando ouvir e ver a Jesus. Esse é Zaqueu. Zaqueu estava determinado a ver Jesus. Nada podia impedi-lo. Ele agora busca toda a sua inteligência, as suas estratégias e vai. Só que tem uma multidão entre ele e Cristo. Uma multidão raivosa. Quem sabe alguns na multidão estavam até tentando descontar um pouco da raiva que tinham em Zaqueu. Sabe, aquele empurrãozinho dizendo: não, me empurraram. Quem sabe colocavam um pé na frente para derrubar Zaqueu, porque ele era a pessoa não grata? Eu não sei, quando isso acontece na sua vida, quais são os seus obstáculos? Eu conheço os da minha vida. Quem sabe a multidão entre nós e Cristo hoje pode ser uma pessoa que nos afasta da crença verdadeira. Quem sabe a multidão podem ser as nossas posses, das quais nos apegamos e se tornaram a prioridade da nossa vida. Quem sabe pode ser a nossa vaidade. Quem sabe possa ser o nosso vício. Às vezes um vício simples de falar mal da vida alheia. Não sei. Mas sabe o que acontece quando estamos diante da multidão? Tentamos achar uma alternativa e corremos para a árvore mais próxima. O sicômoro era uma figueira nativa de regiões tropicais, mas levadas ao Mediterrâneo. O seu tronco era curto, então era fácil de escalar. Ele tinha alguns galhos bifurcados perto do chão. Ela era forte, mas ao mesmo tempo baixa. Não era a melhor árvore, nem a melhor solução, porque apesar de agora Zaqueu conseguir ver a Cristo e até ouvir algumas das suas palavras, este era um encontro real com Cristo? Essa era a solução para o perdido? Muitas vezes
temos colocado na nossa vida algumas soluções para passar pela multidão. E eu temo de que uma delas seja uma religião formal. Aonde temos uma ponte até Cristo, onde a gente ouve falar, aonde a gente até enxerga um pouquinho do que é Deus, mas encontro de verdade, nada. Porque quando saímos do nosso suposto encontro, que não foi pessoal, continuamos os mesmos. A multidão continua lá. Não deixamos que Cristo fale a nós e complete o incompleto, que só pode ser completado pelo amor dele. Lá estava Zaqueu, com todo o seu esforço, mas adivinha, não foi suficiente. Tudo o que fizermos será pouco para encontrar a Cristo. Nada disso iria ser suficiente. Somente uma ação divina poderia dar um rumo para o perdido. Sabe, no carro, perdido, virei o carro. Disse, aqui não dá. Esse não é o caminho. Fiz todo o esforço do mundo, mas eu não conhecia aquelas ruas. Tentei para um lado, para o outro, não confiava mais no aplicativo. Já é um bom passo, né? Mas agora eu não tinha outro rumo para seguir, não tinha em quem mais confiar. Às vezes na vida é assim, a gente entende que está perdido. Começa a buscar uma alternativa. Mas aonde? Quem? O que fazer? No caso de Zaqueu, havia mais um passo, o terceiro passo a dar. Jesus nos ama e Ele quer nos salvar. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, é uma ação divina que muda toda a história. É Deus que tem a iniciativa no relacionamento com o ser humano. É através do poder dele que tudo pode mudar. Disse-lhe Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Aí estava Zaqueu. A cena era diferente. Queria passar mais desapercebido, mas quando Jesus chega embaixo da árvore, ele olha para cima, toda a multidão olha para Zaqueu e pensa, olha lá, vai levar uma bronca de Jesus. Mas Jesus diz, desce daí depressa. Porque não é esse o caminho. O encontro é aqui, é pessoal comigo. Tira os artifícios da sua vida. Antes mesmo de você olhar para mim, eu já estava olhando para você. As pessoas olham feio para Zaqueu. Mas uma conversa começa. E adivinha? Jesus diz para Zaqueu, Zaqueu, eu vou para a sua casa, porque eu quero habitar com você. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Imagina Jesus hoje chegando para você e dizendo, querido, filhinho, amado, eu vou para sua casa. Vou almoçar com você hoje. E aí? Como é que está lá? Como é que está o rango? E não importa mais a multidão. Entende que fica em segundo plano? Olhares feios, atitudes raivosas. Tudo isso perdeu valor simplesmente porque Jesus, mesmo antes de Zaqueu tentar chegar até ele, Jesus já o amava, já queria salvá-lo, já olhava para Zaqueu. Muito antes de você precisar da ajuda de Cristo, Ele já está ao seu lado. Muito antes de você se sentir perdido, Ele já é a solução. Ele já é o caminho. Sabe, Jesus quer entrar não só na sua casa, mas no seu coração e habitá-lo para todo sempre. Tem lugar aí para Jesus? Esse é o tipo de compaixão pelo perdido, que deveria ser abatida também do coração de cada cristão. Porque em um outro plano,
Cada um de nós, além de ser o perdido, também é aquele que pode ser a voz e o olhar de Cristo para outro perdido. Você compreende de que quando você tem um encontro pessoal com Cristo, agora é nossa tarefa também ser a voz, ser o olhar, ser os braços de Jesus para as outras pessoas? Compreende que muitas vezes, quando você abraça uma pessoa que se sente perdida, você pode ser a expressão de Cristo na vida dessa pessoa. Essa mesma vontade, este mesmo amor, esta mesma compaixão de Cristo deveria pulsar no nosso coração hoje. Porque, conforme vemos em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O plano de Deus para cada um de nós e para cada uma das pessoas deste mundo é a salvação. O quarto ponto nessa conversa é que a felicidade, a alegria e a satisfação somente podem vir para um homem que encontra ao Senhor. Felicidade, alegria e satisfação somente podem vir para um homem que encontra com Deus. Veja, sabe aquele segredinho? Sabe aquela jornada impossível? Que para o ser humano se chama alcançar a felicidade, ser plenamente feliz, ser completo, ser totalmente realizado. Sabe isso que todo mundo procura pela vida toda? E às vezes chega na velhice e ainda está à procura dessa felicidade? Encontre com Cristo e você vai ser plenamente feliz. Verso 6. Ele desceu, Zaqueu desce daquela árvore, a toda a pressa, e o recebeu com alegria. Você pode dizer, aí tem aqueles textos simplórios. Riqueza não traz alegria, mas pode comprar, pode mandar trazer, essas coisas bobas. O homem mais rico de Jericó, a cidade mais rica. Imagina, este homem podia comprar alguma coisa? Podia. Era feliz? Sabe, este homem só encontrou felicidade quando encontrou a Cristo. A busca sem fim do homem por felicidade real somente pode ser encerrada, concluída, quando o homem encontra a Cristo. Existe um vazio no nosso coração, e isso não é novidade, que somente pode ser preenchido por Jesus. Somente o Messias pode satisfazer nossa fome e sede por felicidade e alegria. Sabe, a felicidade que Zaqueu falhou em conseguir através do dinheiro, ele encontrou gratuitamente em Jesus Cristo. O amor que ele não pôde comprar, ele encontrou incondicionalmente em Cristo. A aceitação que ele não conseguiu com seu sucesso, é isso mesmo, a aceitação que ele não conseguiu com seu sucesso. Ser famoso não resolve os seus problemas. Ele encontrou prontamente em Cristo. A salvação que ele não encontrou em nenhum costume religioso, em nenhuma regra religiosa, em nenhuma formalidade de religião, ele encontrou em Jesus Cristo. Quer ser feliz para sempre? Tenha um encontro real com Cristo. O quinto aspecto. Deus nos aceita incondicionalmente. Ele não se importa de quanto pecado tenhamos cometido. É nesse ponto que a gente descobre que não precisa ser bonzinho para ser aceito por Cristo. Cristo não veio procurar as pessoas educadas. Cristo não veio buscar as pessoas que não têm vícios.
Cristo não veio buscar as pessoas que estão mais bem vestidas, que são mais cheirosinhas, não. Se você acha que você tem que estar perfeito para Jesus ser o seu Salvador, está enganado. Se você acha que tem que ser um pecador suave, leve, ter pecadinhos pequenos, está enganado. Porque Ele não nos condiciona a nada. Ele nos aceita do jeito que nós somos. Não importa se cometemos pouco ou muito pecado. A salvação é para nós. Não importa se roubamos, a salvação é para nós. Não importa se matamos, a salvação é para nós. Na sua mente pode passar um filminho dizendo: ah, como eu estou bem, né? Eu nunca roubei, nunca matei. Tudo certo. Isso é problema para os outros, daquele muro para fora. Fora do oásis. Não. Isso é solução para aqueles do muro para fora. Assim, qual é a solução para você? E se você acha que a solução não é para você e para mim, então estamos mais perdidos do que os assassinos. Então estamos mais longe da salvação do que os ladrões. Porque o primeiro passo para a salvação é compreender que somos pecadores e indignos do amor de Cristo. Se não compreendermos lá no passo 1 que estamos perdidos, como vamos alcançar a alegria com Cristo? Porque vamos continuar no rumo errado? Ser religioso, ter religião, praticar a religião não é suficiente. Somente um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo pode nos salvar. Aquela multidão de religiosos não entendia completamente a missão de Cristo para o mundo e começava agora a criticar Jesus. Lucas, verso 7. Todos os que viram isto murmuravam dizendo: que ele se hospedara com um homem pecador? Jesus, esse não é o meu Messias? Ele aceita esse tipo de gente na casa dele. Você compreendeu? É como se alguém se batizasse na igreja e você dissesse: mais um. Vai roubar meu lugar na igreja. Vai ficar apertado. Gente, é como se você quisesse que só a minha patota fosse para o céu, né? Só a minha galerinha. Os outros eu não gosto. Aliás, dá para dividir a igreja, né, em turminhas. Só a minha, o resto tudo fica. Cuidado para não ser multidão. Esse é um perigo que assola a cada um de nós todo o tempo. Cuidado para não ser o obstáculo do perdido para se encontrar com Cristo. Seja caminho de salvação, seja braço estendido para levar até Cristo. Mas não seja multidão. Não existe nenhum pecador tão mau que não possa ser perdoado e aceito. Não existe pessoa tão suja e sombria que não possa ser limpa por Jesus. Não existe lugar tão longe que nós possamos ir, que Deus não possa nos alcançar com a sua mão para voltarmos para Ele. Se Deus alcançou Zaqueu, o chefe dos pecadores, então Ele pode nos alcançar e nos transformar hoje. Você acredita nisso? Você quer isso para a sua vida? Sexto ponto. Eu disse para vocês que eram 7. Toda pessoa que encontra Cristo faz o bem. Que história maravilhosa. A primeira vez que eu dei uma olhada na história de Zaqueu de novo, o preconceito vem primeiro, né? Historinha para criança. Mas é uma história fantástica, porque ela é completa. De repente, quando a gente pensa que acabou e está lindo, porque Jesus salvou o pecador, o que você quer mais do que isso? Poderia ter ali um fim e viveu feliz para sempre, não é? Não seria suficiente para essa história?
Não. Porque depois de encontrar a Cristo, quando o perdido não é mais perdido, quando ele sabe o rumo, quando ele está no caminho, quando ele está feliz, e isso é o melhor testemunho do cristão, ele agora tem uma missão: fazer o bem. Ninguém é completo, nenhuma fé é viva, se não é acompanhada de ações. Verso 8. Entre mentes, na casa de Zaqueu, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha que coisa maravilhosa. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E ele não para aí. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Vamos ver o vídeo dessa parte, que é o finalzinho. O diálogo de Jesus com Zaqueu continua. Ele se propôs a ir à casa de Zaqueu. A multidão está furiosa, está brava com Jesus. Mas Zaqueu tem algo a dizer. Zaqueu tem um a mais. Ele não vai parar por aí. E então ele fala: Jesus, Senhor, eu vou doar e vou devolver. Eu me arrependo do que eu fiz. A multidão até muda um pouco, até para de respirar, porque não acredita no que está vendo. Primeiro feliz, eu vou receber de volta o que ele roubou, mas depois assustado. Esse é o poder que Jesus tem. Jesus faz uma última declaração que nós vamos ler em seguida. Mas a história se encerra com um final feliz, quando Zaqueu não só encontrou Jesus, mas foi transformado e agiu imediatamente para o bem. Alguém pode dizer assim, julgando Zaqueu como a multidão: mas Zaqueu era rico. Mesmo que ele desse metade dos seus bens, ele ia continuar rico. Ah, não. E alguns, influenciados por alguns pensamentos mesquinhos, acham: ah, não, ele não sofreu bastante para dar isso. Aliás, ele era um ladrão, e muitos pensamentos podem vir. E eu acho que naquela multidão tinha muita gente assim, criticando Zaqueu. Ah, mas isso aí não vai fazer diferença para você? O que é de 10 propriedades dá 5? Isso não é nada. Mas Zaqueu continuou. E quando ele diz assim: eu vou devolver aquilo que eu roubei 4 vezes mais. E não tem nenhuma lei nos escritos de Moisés que mandava devolver 4 vezes mais. Tem lei que pede para devolver 2 vezes, outra 1,5, ou um percentual. Mas nada diz que tem que devolver 4 vezes mais quando rouba. Lá está Zaqueu, dizendo: Cristo mudou minha vida, e se eu tiver que viver com nada, está tudo bem. Porque não é isso que faz a diferença. Eu quero não só o perdão, mas quero mudar a minha vida. Sabe, quando você sair daqui hoje, sabe qual seria a melhor situação? A ideal? Que nós saíssemos, primeiro, com um caminho, não mais perdidos. Segundo, felizes, porque nos encontramos com Cristo. Porque descobrimos que Ele nos quer bem, Ele nos ama e vai nos salvar. E por último, transformados. Com a missão de levar esse evangelho ao mundo, mas mais do que isso, mudando nossos hábitos, consertando nossos erros. E não importa quanto isso vai nos custar. Tem gente que está com vergonha de pedir desculpa para o irmão, senta do outro lado da igreja para não encontrar com ele. Não tenha vergonha, pague o preço. Abrace ele e diga: desculpa, eu errei. Tem gente que está com vergonha de admitir que traiu a esposa ou o esposo. Enfrente as consequências. Mude a sua vida. Abandone os seus hábitos. Quem sabe você está preocupado, porque se você não estudar no sábado,
Pode ser que a sua carreira seja prejudicada. Não se preocupe. Pague o preço. Vale a pena. Quem sabe você está preocupado de que se você deixar de trabalhar no sábado, sua família vai passar fome. Não se preocupe. Pague o preço. Zaqueu entendeu naquele dia que ele não precisava de nada mais do que Cristo para ser feliz e alcançar a salvação. Eu quero aplicar isso para a minha vida. Eu tenho pensado muito sobre isso. A declaração final de Jesus é uma bênção. É uma declaração maravilhosa, divina, única. Nos versos 9 e 10. É hora de Jesus proclamar. E quando ele fala, se estabelecem bases para a nossa salvação. Verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Eu não sei, mas você compreendeu todo o processo de salvação na vida de uma pessoa? Começando pela graça, começando pela falta de méritos na vida de Zaqueu e capacidade para ser salvo, na ação divina na vida dele, concluindo com a transformação e obras. Hoje a salvação se completou, pois que também este Zaqueu agora é filho de Abraão. Sabe o que Jesus está dizendo? Zaqueu, que antes tinha alguns títulos: chefe dos cobradores, ladrão, ranzinza, solitário, infeliz, baixinho, sei lá, o que mais pode chamar Zaqueu? Jesus agora o chama com um título novo: filho de Abraão, família de Deus. Você agora é povo de Deus. Você agora é meu. Você agora é parte dessa grande família que vai se reunir comigo um dia na eternidade. E Jesus agora descreve a sua missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se Cristo fosse, e ele fez isso, definir em uma frase qual é a sua missão perante a humanidade, é essa. Em algum momento, quem é o perdido? Eu. Durante essa reflexão eu me encontrei como perdido. Em algum momento, quando eu encontrei realmente com Cristo, eu deixo de ser perdido. Nós deixamos de sermos perdidos. Agora somos chamados de quê? Família de Deus, filhos de Deus, filhos de Abraão. E de agora em diante, nós buscamos outros perdidos para Cristo. É o mendigo ensinando o outro mendigo onde achar o pão. É o perdido que achou a bússola e traz outros para segui-la. Naquela minha história, finalmente eu ligo para alguém que conhecia a região e pergunto: eu não sei onde eu estou. E a pessoa no telefone diz: me descreve o lugar. Eu disse: olha, tem um posto, o nome é tal, tem uma rua assim. E a pessoa dizia: faz isso, faz aquilo. E eu pensei, eu acho que isso é um bom exemplo de como Deus guia a nossa vida. Quando você estiver perdido e desacreditado dos seus meios, Cristo está pronto para falar com você e dizer: meu filho, vai por aqui. Vai por aqui. Que o nosso testemunho hoje seja generoso, altruísta, completamente feliz. Que passemos de rejeitados para aceitos, e aceitos na eternidade. A minha primeira conclusão é: se você se sente perdido,
Se você gastou a vida em busca da felicidade nas suas forças, mas não encontrou. Se você ainda não teve o encontro real com Jesus, Ele está olhando para você agora. Ele vai até você, Ele ergue os seus olhos e diz: hoje eu vou habitar na sua casa, no seu coração, nos seus relacionamentos, e finalmente eu prometo, você será feliz. Minha segunda conclusão é: se não somos mais perdidos, porque Jesus nos encontrou hoje, então nossa missão é buscar outros e conduzi-los àquele que nos encontrou. Porque o Messias veio para salvar o perdido. Eu, você e todos aqueles que dependem da nossa voz. Cuidado para não ser multidão. Mas para isso, Cristo tem um convite para você. E o convite que a Adriana vai cantar é: vem para Jesus. Esse é o passo. Essa é a decisão. Faça isso hoje. Não é o pastor, não é a igreja, não é a rotina, não é nada disso que fala ao seu coração hoje. É o Espírito Santo fazendo um convite. Um convite daquele que sempre esteve ao seu lado e sempre estará. Vem para Jesus. Deixa de ser um perdido, para se achar nos braços de Cristo e, cumprindo a sua missão, um dia alcançarmos o céu, a eternidade, ao lado daqueles que amamos. Enquanto ela canta, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Vem. Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Jesus, agora é o momento, não
Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Senhor Pai que estás nos céus, o Senhor nos convidou para vir até Ti. Muitos são os obstáculos que ainda nos separam do Senhor. Há um abismo, há uma multidão entre nós e Ti. Tudo o que fazemos parece não surtir o resultado que queríamos. Nada que temos, nada que somos é suficiente para preencher o nosso coração. Mas entendemos através da vida de Zaqueu que primeiro o Senhor nos aceita como somos e por isso estamos felizes. De que o Senhor está perto de nós, nos quer salvar, nos quer tirar deste mundo. Por favor, transforma a nossa vida de uma maneira impossível. Nos faça parecidos contigo. Amém. Nos dê um rumo, um caminho certo para seguirmos. E que este caminho seja um caminho de testemunho, de cumprimento da sua missão para nós. E que no fim deste caminho estejam os teus braços de amor abertos para nos encontrar. Senhor, não nos sentimos mais perdidos, porque encontramos a Ti, porque entendemos o Teu plano para nós. Mas, por favor, que esse sentimento, que essa decisão possa ser constante, diária na nossa vida. Que não seja mais um momento, mas que seja uma decisão para a vida toda. Isso é o que nós te pedimos e muito mais agradecemos. Por amor e em nome de Jesus. Amém. Participe conosco dessa experiência de adoração a Deus em uma das igrejas adventistas espalhadas pelo Brasil. Entre agora no site encontreumaigreja.com.br e localize uma igreja próxima a você. Estamos aguardando a sua presença.